Cumprimento a todos os meus irmãos com a paz de Jesus. Seja bem-vindo ao estudo da lição número 4, o custo do descanso. Antes de começar, vamos orar. Pai querido que estás nos céus, aqui estamos na tua presença buscando a tua bênção, buscando o descanso verdadeiro que só podemos encontrar em Jesus, nosso Salvador. Derrama sobre mim e os meus irmãos o Espírito Santo, abrindo a nossa mente para entendermos a experiência de Davi e a experiência que eu e os meus irmãos precisamos ter contigo também. Uma experiência de confissão, uma experiência de perdão e de verdadeiro descanso em Jesus. É em nome de Jesus que pedimos. Amém. O custo do descanso. Queridos, o estudo dessa semana está concentrado na experiência, na vida do rei Davi. Pela experiência de Davi, nós sabemos que o pecado não compensa, nunca compensou. O pecado é uma ilusão passageira, vindo depois o gosto amargo da culpa, da humilhação, da vergonha. Queridos, Davi fez questão de registrar no Salmo 51 a sua experiência. A experiência da humilhação, a experiência das lágrimas, mas também a experiência do perdão e do descanso em Jesus. O verso áureo diz: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Salmos 51, verso 10. Muitas pessoas parecem desesperadas para encontrar paz, quietude. Estão dispostas a pagar por isso. Em cidades grandes, existem quartos sem internet, que podem ser alugados por hora, um aluguel caro. As regras são rígidas, não podem fazer barulho nem trazer visitantes. As pessoas pagam para se assentar em silêncio e apenas pensar ou tirar uma soneca. Em muitos aeroportos existem cápsulas do silêncio, onde as pessoas pagam para deitar e dormir por algumas horas. Fones de ouvidos com redução de ruídos são itens populares hoje. Existem até capuzes de lona ou divisórias dobráveis para colocar sobre a cabeça e o dorso para uma pausa no local do trabalho. Queridos, todos buscam descanso, porque a humanidade está cansada. O verdadeiro descanso também tem um custo. Queridos, por mais que os promotores da autoajuda tentem nos fazer acreditar que o descanso é apenas uma questão de escolha e planejamento, mas não é. Quando nós consideramos isso honestamente, percebemos nossa incapacidade de trazer o verdadeiro descanso ao nosso coração. Nós não podemos fazer isso por nós mesmos. Agostinho, um dos pais da igreja do século IV, fez uma colocação bem clara no seu famoso Confissões. Ali Agostinho disse: fizeste-nos para ti, e inquieto está o nosso coração, enquanto não repousar em ti. Enquanto não encontramos o descanso verdadeiro em Jesus, nosso coração estará inquieto, perturbado. Nesta semana, o estudo é sobre a vida deste homem, que foi chamado o homem segundo o coração de Deus. Como ele encontrou o perdão em Jesus Cristo e voltou a ter a alegria da salvação. A experiência de Davi é uma lição para mim e para você. Louvado seja Deus. Na parte de domingo, cansado e exausto. O perigo da velhice. Muitos pensam que o perigo espreita somente os jovens inexperientes, os jovens que ainda não sabem o que é viver, e muitos pensam que na velhice está a segurança, está a tranquilidade. Queridos, existe um perigo que espreita na velhice. É o perigo de pensarmos que sabemos tudo, de pensarmos que já temos experiência suficiente para fazer as decisões certas. Na velhice, o perigo é a autoconfiança.
E foi isso que realmente derrubou o rei Davi. Porque foi na velhice, quando tudo estava bem. Ele já tinha tido grandes vitórias. Ele já não era mais um fugitivo. Agora ele era um rei reconhecido. E agora ele estava achando que ele tinha o direito de desfrutar alguns privilégios que antes ele não tinha. Por exemplo, o privilégio de não ir à guerra, de não acompanhar o seu exército. Por quê? Ele escolheu ficar em casa. Queridos, o perigo na velhice espreita aqueles que pensam que já passou a fase das tentações. Não, queridos, nunca passa a fase das tentações. Mesmo na velhice de 80 anos, 70 anos ou mesmo 90 anos, enquanto o coração estiver batendo, não pode haver trégua. Jesus quer nos ensinar através da experiência de Davi, não a autoconfiança. Jesus quer nos ensinar a autodesconfiança, porque é desconfiando de nós mesmos que vamos poder confiar unicamente em Jesus Cristo. Abra sua Bíblia e vamos ler no segundo livro de Samuel. O segundo livro de Samuel, o capítulo 11 e os versos 1 até o verso 5. Aqui nós lemos. Capítulo 11 até o verso 5. E aconteceu que, tendo decorrido 1 ano, no tempo em que os reis saem, enviou Davi a Joabe e aos seus servos com ele e a todo Israel, para que destruíssem os filhos de Amon e cercassem a Rabá, porém Davi ficou em Jerusalém. Péssima decisão. Colocar todo o exército no campo da batalha e deixar que o rei ficasse em casa. Ficasse em casa com a mente ociosa. Lembre-se, mente desocupada é oficina de Satanás. Mente desocupada é oficina de Satanás. A tentação é muito maior para quem não faz nada. Aqui diz que o exército foi para o campo de batalha e Davi ficou em Jerusalém, ficou em casa. Fazendo o quê? Aqui diz o capítulo 11, verso 2. E aconteceu a hora da tarde, que Davi se levantou do seu leito e andava passeando no terraço da casa real. Você é menos tentado quando está trabalhando, quando está com a mente ocupada, porque a mente ocupada fecha as janelas das tentações. Mas aqui diz que Davi estava passeando no terraço da casa real, sem fazer nada, e viu do terraço uma mulher que se estava lavando, e era esta mulher muito formosa à vista. E enviou Davi e perguntou por aquela mulher, e disseram: porventura não é esta Batseba, filha de Eliã, mulher de Urias o Heteu? E enviou Davi mensageiros e a mandou trazer. E entrando ela a ele, se deitou com ela, e já ela se tinha purificado da sua imundícia. Então voltou ela para casa. E a mulher concebeu, e enviou e fê-lo saber a Davi, dizendo: pejada estou. Ou seja, fiquei grávida, estou esperando um bebê. E é teu, o bebê do rei, com Batseba, um adultério, nítido adultério. Queridos, a experiência de Davi foi deixada registrada na Bíblia, porque ela serve muito para mim, muito para você. Davi viu uma mulher muito bonita, tomando banho na casa dela. Seus impulsos pecaminosos venceram naquela noite, e ele dormiu com Batseba, esposa de um oficial de confiança do exército. Como todos os reis antigos, Davi tinha poder absoluto. Ele não precisava de seguir as regras que governavam as outras pessoas. Contudo, a dolorosa história da família de Davi, após esse momento, nos lembra que mesmo sendo rei, ele não estava acima da lei de Deus. Queridos, o que você faz quando passa diante de você a tentação? Davi olhou lá de cima do seu terraço e viu uma mulher se banhando. O que ele deveria ter feito? Desviar o olhar? Você conduz os seus olhos para onde você quiser.
Você não é escravo dos seus olhos. Você não é escravo de Satanás. Você conduz os seus olhos na direção que você quer. Quando a tentação passa na sua frente, quando um corpo desnudo aparece diante de você, ou então uma saia curta, ou então um vestido cortado, deixando aparecer as pernas de alguém que o atrai, o que você faz? Você desvia o olhar, ou você continua olhando, ou você dá a segunda olhadela? Queridos, nós escolhemos em que direção irão os nossos olhos. Deus nos deu o livre-arbítrio. Satanás lança as tentações, mas você não pode permitir que as tentações façam ninho na sua cabeça. Essa é uma responsabilidade sua e minha, não permitir que as tentações de Satanás se aninhem na nossa mente e criem raízes. E assim Satanás vai dominar a sua mente, vai escravizá-lo. Por isso, queridos, nada justifica o erro de Davi de ter ficado em casa enquanto o exército estava na batalha, o erro de Davi de ficar sem fazer nada, passeando pelo terraço, o erro de Davi de fixar os olhos numa mulher que estava se banhando. Queridos, nós desviamos o olhar. Não foi isso que José lá no Egito fez? José foi agarrado pela mulher de Potifar, mas ele se desvencilhou, rasgou a roupa, a mulher rasgou a roupa dele, ficou um pedaço da roupa na mão dela, mas ele fugiu do pecado. Davi não fugiu do pecado, ele se concentrou no pecado, ele focou o pecado. Queridos, nós temos que fugir do pecado. Não é vergonha fugir do pecado. Nós temos que desviar os olhos, nós temos que dar as costas, nós não podemos dar a segunda olhadela. A lei existe como proteção, como salvaguarda, e quando até mesmo o rei transgride, ele enfrenta terríveis consequências. O pecado não compensa. Se você pensar nas consequências, se Davi tivesse pensado nas consequências do gosto amargo da culpa, da vergonha, da humilhação, o gosto amargo de ver a rebelião e a revolta dentro da sua própria família, onde ele perdeu a credibilidade, onde os filhos começaram a brigar entre si e um matando o outro. Se ele tivesse pensado nas consequências, ele nunca teria pecado ou adulterado com Batseba. Mas, queridos, Davi não pensou. Logo após transgredir os limites da lei, Davi começou a sentir os efeitos em todos os aspectos da sua vida. Ele pensou que a sua impetuosa aventura havia passado despercebida. No entanto, Batseba estava grávida e seu marido estava bem longe. Agora leia comigo o segundo livro de Samuel, capítulo 11, e os versos 6 em diante. Versos 6 em diante. Então enviou Davi a Joabe, dizendo: envia-me Urias o Heteu. E Joabe enviou Urias a Davi. Agora, este pecador Davi queria tapar o sol com a peneira. Queria inventar uma história. Queria fazer que todos pensassem que o filho que Batseba estava esperando era o do seu marido, Urias. Ele era rei, ele se achava soberano, dono de tudo, seguro de todas as coisas. Ele disse: eu vou inventar uma história e a história vai colar, as pessoas vão acreditar. Então mandou chamar Urias, e Joabe mandou Urias de volta para o palácio do rei. E aqui diz o verso 7: vindo, pois, Urias a Davi, perguntou Davi como ficava Joabe e como ficava o povo e como ia a guerra. Depois disse Davi a Urias: desce à tua casa e lava os teus pés. E saindo Urias da casa real, logo saiu atrás dele iguaria do rei. Davi quis conduzir Urias para casa, para que ele pudesse, chegando em casa, se deitasse com a sua mulher, para dar a entender a todos que o filho que ia nascer era dele, de Urias. Mas as coisas não saíram como Davi imaginou. Verso 9: porém Urias se deitou à porta da casa real. Não foi se deitar com a sua mulher, ele se deitou à porta da casa do rei. E aqui diz:
com todos os servos do seu senhor e não desceu para sua casa. E o fizeram saber a Davi, dizendo: Urias não desceu para sua casa. Então disse Davi a Urias: Não vens tu de uma jornada? Por que não desceste à tua casa? E disse Urias a Davi: A arca e Israel, ou seja, a arca da aliança, e Israel e Judá ficaram em tendas. E Joabe, meu senhor, e os servos do meu senhor estão acampados no campo. E hei de eu entrar na minha casa para comer e beber e para me deitar com a minha mulher? Pela tua vida e pela vida da tua alma, não farei tal coisa. Vocês estão vendo o senso de lealdade na vida de Urias? De forma alguma eu vou deitar com a minha mulher, ir para a minha casa, de forma alguma, porque a arca está lá na guerra, lá no campo de batalha. Joabe e o exército estão lá. Como vou eu desfrutar esse privilégio de ir para a minha casa, se deitar com a minha mulher? Queridos, existia um senso de lealdade, de honestidade no coração de Urias. E aqui diz o verso 12: Então disse Davi a Urias: Fica cá ainda hoje e amanhã te despedirei. Urias, pois, ficou em Jerusalém aquele dia e o seguinte. E Davi o convidou e comeu e bebeu diante dele e o embebedou. Outro pecado de Davi: um pecado leva a outro pecado. Queridos, um pecado não vem sozinho. Os pecados, eles vêm em bando, em grupos. E Davi foi cometendo pecado após pecado. Ele cobiçou, ele adulterou, ele mentiu, ele enganou, ele embebedou Urias, ele forçou Urias para descer para sua casa e ter relação sexual com a sua esposa, mas nada disso funcionou. Então disse Davi a Urias: Fica cá ainda hoje e amanhã te despedirei. E o verso 13: E Davi o convidou e comeu e bebeu diante dele e o embebedou. E à tarde saiu a deitar-se na sua cama com os servos do seu senhor, porém não desceu para sua casa. Nem estando bêbado, Urias desceu para sua casa, se deitar com a sua mulher. Verso 14. E sucedeu que pela manhã Davi escreveu uma carta a Joabe e mandou-lhe por mão de Urias. Outro pecado do rei Davi: escrever uma carta que era a própria sentença de Urias. Queridos, Davi estava cego por Satanás, porque o pecado cega. O pecado cega, tornando a pessoa, o pecador, insensível. Ele escreveu uma carta, colocou na mão de Urias e pediu que Urias levasse para Joabe a carta que era a própria sentença de morte de Urias. Eu não consigo entender como Davi fez isto, mas ele estava possuído por Satanás. A mente que é dominada por Satanás se torna igual à de Satanás. E Satanás é mau, ele é cruel. E o verso 15 diz: escreveu na carta dizendo: Ponha Urias na frente da maior força da peleja e retirai-vos de detrás dele para que seja ferido e morra. Aconteceu, pois, que tendo Joabe observado bem a cidade, pôs a Urias no lugar onde sabia que havia homens valentes. E saindo os homens da cidade e pelejando com Joabe, caíram alguns do povo dos servos de Davi e morreu também Urias o heteu. Queridos, a história de Davi, com todos os seus detalhes, Deus pediu que ficasse registrado. Deus quis que tudo isso ficasse registrado, porque você e eu podemos aprender com Davi, para não cometer os pecados de Davi, para não pensar que estamos passeando pela terra. Você não está passeando pela terra, meu querido irmão, nós estamos em pleno campo de batalha. É a batalha entre o bem e o mal, é a batalha entre Cristo e Satanás. Nós não estamos passeando pela terra. Davi pensou que estava passeando, andando pelo palácio real, pelos jardins. Ele pensou: eu vou tirar um momento de tranquilidade, eu vou baixar a guarda, eu estou seguro, eu estou confiante em minha experiência como rei, uma experiência de sucesso, um rei de sucesso. E foi aí que ele caiu, ele baixou a guarda. Você e eu não podemos baixar a guarda. Nós estamos num campo de batalha.
Jesus Cristo está à nossa disposição, estendendo a mão. Mas Satanás, por outro lado, como um leão, está nos rodeando, tentando nos devorar. E contra o leão, que é Satanás, só existe um outro leão que o pode vencer, porque já o venceu, o leão da tribo de Judá. É só em Jesus Cristo que você encontra segurança. A nossa segurança está na confissão, está em reconhecer o pecado que cometemos. Não é sábio encobrir o pecado, não é sábio mentir, não é sábio tentar se desculpar ou se justificar. A sabedoria está em confessar os pecados para aquele que pode nos perdoar. A experiência de Davi está aqui, registrada, para mim e para você, mostrando que o pecado não compensa. O pecado traz humilhação, sofrimento, lágrimas, um senso de culpa terrível e tira-nos a paz, tira-nos a vontade de viver. Não se deixe iludir por Satanás. Não permita que Satanás faça ninhos na sua cabeça. Deus deu o livre-arbítrio para mim e para você e nós escolhemos servir a Deus. Nós escolhemos confessar. Nós escolhemos desviar os olhos da tentação. Nós precisamos entender que o pecado é um ato voluntário da alma. O pecado é um ato voluntário da alma. Você pode sim dizer não para o pecado. José disse não para o pecado e fugiu do pecado. Davi poderia ter dito não para o pecado, mas ele cedeu. Ele se submeteu a Satanás. Queridos, Satanás não pode forçar ninguém a pecar. O ato de pecar é uma ação inteiramente de responsabilidade minha e sua. Satanás não pode forçar ninguém a pecar. Ele pode tentar, mas não forçar você a pecar. Por isso, queridos, é importante entendermos que no momento da tentação, da forte tentação, a solução é correr do pecado, correr para Jesus Cristo e se esconder em Jesus Cristo, buscando graça, buscando força, buscando o poder do Espírito Santo que nos fará fortes, vitoriosos contra Satanás e as suas tentações. Aleluia! Na parte de segunda-feira, despertando a consciência. Graças a Deus existe a consciência. Existe a consciência fraca. A consciência fraca é aquela que não funciona. Quando deveria funcionar, ela não nos acusa. Porque a consciência fraca, ela está distante de Deus. Quando você não lê a Bíblia, quando você não começa o dia com Deus, quando você não termina o dia com Deus, quando você não faz o estudo e a leitura diária da palavra de Deus, a sua consciência vai ficando fraca. Ela já não é mais a voz de Deus falando, porque ela não funciona. Queridos, existe a consciência cauterizada, que é aquela consciência que foi queimada pelo fogo contínuo do pecado. Quando insistimos em continuar pecando pecados conhecidos, voluntários, então, queridos, nossa consciência vai sendo queimada, cauterizada, se tornando insensível à voz do Espírito Santo. Agora vamos abrir a Bíblia no segundo livro de Samuel, capítulo 12. Segundo livro de Samuel, capítulo 12, e vamos ler a partir do verso 1. Aqui nós lemos: E o Senhor enviou Natã a Davi. E entrando ele a Davi, disse-lhe: Havia numa cidade 2 homens, um rico e outro pobre. O rico tinha muitíssimas ovelhas e vacas, mas o pobre não tinha coisa nenhuma, senão uma pequena cordeira que comprara e criara. E ela tinha crescido com ele e com seus filhos igualmente. Do seu bocado comia e do seu copo bebia, e dormia em seu regaço e a tinha como filha. E vindo ao homem rico um viajante, deixou este de tomar das suas ovelhas e das suas vacas para guisar para o viajante que viera a ele, e tomou a cordeira do homem pobre e a preparou para o homem que viera a ele. Então o furor de Davi se acendeu em grande maneira contra aquele homem e disse a Natã: Vive o Senhor, que digno de morte é o homem que fez isso. Verso 6. E pela cordeira tornará a dar
quadruplicado, porque fez tal coisa, e porque não se compadeceu. Então disse Natã a Davi: Tu és este homem. Assim diz o Senhor Deus de Israel: Eu te ungi rei sobre Israel, e eu te livrei das mãos de Saul. Tu és este homem. Queridos, Natã contou uma história para Davi. Uma história que aquele antigo pastor de ovelhas se identificou. Ele conhecia o senso de justiça e integridade de Davi. Em certo sentido, Natã armou uma armadilha para o rei Davi e ele caiu. Quando Davi, inadvertidamente, pronunciou sua própria sentença de morte, Natã lhe disse: Esse homem é você, Davi. 2 Samuel 12, 7. Há modos diferentes de dizer: esse homem é você. Podemos gritar, podemos acusar e colocar o dedo no rosto da pessoa, ou podemos expressar preocupação. Natã misturou suas palavras com graça. Davi sentiu a dor que Deus sente quando seus filhos abandonam sua vontade. Algo fez Davi cair em si. Algo quebrantou o coração de Davi. Agora leia comigo a partir do verso 9. Aqui nós lemos: Porque, pois, desprezaste a palavra do Senhor, fazendo o mal diante dos seus olhos, a Urias, o heteu, feriste a espada, e a sua mulher tomaste por tua mulher, e a ele mataste com a espada dos filhos de Amon. Agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa, porquanto me desprezaste e tomaste a mulher de Urias, o heteu, para que te seja por mulher. Assim diz o Senhor: Eis que suscitarei da tua mesma casa o mal contra ti, e tomarei tuas mulheres perante os teus olhos, e as darei ao teu próximo, o qual se deitará com tuas mulheres perante este sol. Porque tu o fizeste em oculto, mas eu farei este negócio perante todo Israel e perante o sol. Então disse Davi a Natã: Pequei contra o Senhor. E disse Natã a Davi: Também o Senhor traspassou o teu pecado, não morrerás. Pequei contra o Senhor. Queridos, aqui está a grandeza de Davi. Ele poderia ter se desculpado pelo ato pecaminoso, ele poderia ter justificado a ação que ele cometeu, ele poderia ter feito muita coisa, mas ele foi direto. Ele disse: eu pequei contra o Senhor. Ele reconheceu o pecado. Pequei contra o Senhor. Por que é que Davi disse: pequei contra o Senhor? Quando na realidade ele adulterou com Batseba e matou Urias, o heteu. Por que ele disse: pequei contra o Senhor? Porque todo pecado é uma ofensa direta a Deus. O próprio José lá no Egito disse: como cometeria eu este pecado e pecaria contra o meu Deus? Também na mente de José estava claro que o pecado era contra Deus. Davi também entendeu. Queridos, quando você peca, você está pecando contra Deus. Abra sua Bíblia e leia também Salmos 51, verso 4. Salmos 51 e o verso 4. Aqui nós lemos: contra ti somente pequei. Vocês estão vendo a confissão de Davi? Contra ti somente pequei, e fiz o que aos teus olhos parece mal, para que sejas justificado quando falares e puro quando julgares. Davi reconheceu que o pecado que inquieta o coração afronta principalmente a Deus. Ao pecarmos, afetamos outras pessoas, sim, mas é diretamente contra Deus o pecado. Trazemos desgraça para a família, trazemos desgraça para a igreja, mas ferimos também a Deus e colocamos outro prego na cruz que no Gólgota apontou para o céu. A repreensão de Natã tocou o coração de Davi, despertou sua consciência, e a terrível gravidade do seu crime veio à tona. Seu ser se curvou arrependido diante de Deus. Com lábios trêmulos, Davi disse: pequei contra o Senhor. Todo o mal que é feito a alguém se reflete em Deus. Davi tinha cometido um grave pecado contra Urias e Batseba, e sentiu isso profundamente.
No entanto, seu pecado contra Deus era infinitamente maior. Queridos, todo pecado que nós cometemos é mais um prego que você coloca nas mãos perfuradas de Jesus Cristo ali na cruz do Calvário. Não compensa pecar. Pense, reflita no amor de Deus. E outra coisa, meus queridos, o perdão que Deus nos oferece, a graça divina, não podem ser usados como desculpa para pecar, como uma licença para continuar pecando. Nós temos que entender que cada pecado cometido é um prego que você está colocando nas mãos perfuradas de Jesus Cristo ali na cruz. Pense na dor de Jesus Cristo, pense no sacrifício que ele fez para salvar você, mas Jesus Cristo morreu na cruz para salvar-nos de quê? Para salvar-nos do pecado, para salvar-nos deste domínio de Satanás. Em nome de Jesus Cristo, Satanás não tem domínio sobre você. Temos uma natureza pecaminosa desde que nascemos? Sim, temos. Mas isso não é desculpa para que Satanás nos domine, porque o Espírito Santo gera em você a natureza santa de Jesus. E pelo estudo diário da Bíblia, pela confissão diária, a natureza santa vai crescendo, sendo fortalecida e vamos ser batizados pelo Espírito Santo. E queridos, é a vontade de Deus que prevalece na nossa vida, não é a vontade de Satanás. Portanto, Satanás não pode ter domínio sobre você. E o segredo é correr para Jesus, confessar os pecados. E no mesmo dia, na mesma hora em que pecamos, Deus também vai nos falar pela boca de Natã: teu pecado foi perdoado. Deus nos perdoa. Aleluia pelo perdão que deve ser o pão de cada dia. O perdão é sim o pão de cada dia que eu preciso comer. Você deve comer. Maridos e esposas devem comer o pão do perdão todos os dias, confessando suas faltas uns aos outros. E podermos dormir cada noite em paz, dormindo com o perdão de Jesus. Aleluia. Na parte de terça-feira, perdoado e esquecido? Não, queridos. Deus nunca nos esquece. Depois que Davi involuntariamente pronunciou juízo, sentença sobre si mesmo, Natã o confrontou com a enormidade do seu pecado. O coração de Davi foi quebrantado e ele confessou sua transgressão. Imediatamente Natã lhe assegurou: também o Senhor perdoou o seu pecado, segundo Samuel 12:13. Ele estava perdoado, não há prazo de espera para o perdão de Deus. Deus não diz: eu vou pensar no seu caso, você volte a falar comigo amanhã, eu vou pensar no que eu vou fazer. Não, queridos, não existe um prazo, não existe um tempo de espera para saber se Deus vai nos perdoar ou não. No momento em que você confessa os pecados e clama pelo sangue de Jesus Cristo, este sangue vai ser derramado sobre você. No exato momento em que você confessa, você é perdoado, você é declarado justo aos olhos de Deus, porque Deus vê em você Jesus. Davi não precisou provar que estava sendo sincero antes que o perdão fosse concedido. Pediu perdão, recebeu o perdão. No entanto, as consequências não são neutralizadas quando nós pedimos perdão. Nós somos perdoados, mas o perdão de Deus não anula as consequências. Por isso Natã falou para Davi que as consequências do seu pecado, conforme está no segundo livro de Samuel, capítulo 12, versos 10 a 12. Segundo livro de Samuel, capítulo 12, versos 10 a 12. As consequências seriam colhidas. Leia comigo. Segundo Samuel, capítulo 12, versos 10 a 12. Agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa, porquanto me desprezaste e tomaste a mulher de Urias, o heteu, para que te seja por mulher. Assim diz o Senhor: eis que suscitarei da tua mesma casa o mal contra ti. Houve uma rebelião dos próprios filhos dentro da casa de Davi. Ele viu as consequências do seu pecado. Aminon estuprou Tamar, sua irmã. O irmão de Tamar, que era Absalão, matou Aminon.
Davi viu dentro da sua própria família as consequências do seu pecado. Davi estava perdoado. Mas, queridos, o perdão de Deus não anula as consequências. Por isso eu insisto em falar, o pecado não compensa. Não compensa. Além de Absalão matar Amnon, Absalão também se rebelou contra o seu pai Davi. E Davi teve que fugir de Jerusalém. E Absalão entrou com seu exército em Jerusalém. E Absalão tomou as concubinas de Davi e se deitou com as concubinas à vista de todos. Armou uma tenda no meio da praça. E ali ele entrou e estuprou, ele violentou as concubinas de Davi. Aquilo que Davi fez em oculto com Batseba foi feito com as concubinas de Davi ao sol, à vista de todos. Queridos, o pecado não compensa. Aqui diz, assim diz o Senhor, eis que suscitarei da tua mesma casa o mal sobre ti, e tomarei das tuas mulheres perante os teus olhos, e as darei a teu próximo. Só que Davi não podia imaginar que este teu próximo seria o seu próprio filho Absalão, o qual se deitará com tuas mulheres perante este sol. Porque tu o fizeste em oculto, mas eu farei este negócio perante todo Israel e perante o sol. Mas Davi, mesmo sabendo que existiriam consequências duras, ele continuou humilde aos pés de Jesus Cristo. Ele disse, eu pequei, eu pequei. Queridos, o arrependimento e a confissão dos nossos pecados não são formas para evitar as consequências. O arrependimento e a confissão é para obter o perdão, mesmo sabendo que o perdão não vai anular as consequências dos nossos atos, mas vai sim nos trazer paz, vai nos libertar do poder de Satanás, vai nos dar vida eterna, embora tenhamos o sofrimento das consequências, como Davi teve o sofrimento das consequências. E agora leia comigo o verso 14. Verso 14 em diante. Todavia, porquanto com este feito deste lugar sobremaneira a que os inimigos do Senhor blasfemem, também o filho que te nasceu certamente morrerá. Queridos, outra consequência do pecado. O filho do adultério morreria. Salmo 51 e os versos 1 até o verso 6. Leia comigo. Aqui está o salmo escrito por Davi. Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Aqui está no Salmo 51 o verdadeiro arrependimento de Davi. E aqui diz o verso 2, lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Ele confessou os pecados. Ele aceitou as consequências, as duras consequências, e não se revoltou contra Deus. Verso 3, porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Ele se sentiu envergonhado pelo pecado cometido. Queridos, depois que Davi adulterou, depois que ele matou Urias, o Heteu, queridos, a ficha caiu. As escamas dos olhos de Davi caíram. Aquela hipnose satânica desapareceu. E o Espírito Santo ajudou Davi a ver o pecado de forma maligna e entender que não compensa pecar. Eu insisto em repetir isto. Não compensa pecar. Antes de cometer um ato pecaminoso, pense, raciocine, busque a Deus. E o Espírito Santo vai arrancar dos seus olhos a escama. E você vai ver o pecado com toda a sua malignidade e fugir dele. Porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente pequei e fiz o que a teus olhos parece mal, para que sejas justificado quando falares e puro quando julgares. Eis que em iniquidade fui formado e em pecado me concebeu a minha mãe. Queridos, Davi falou aqui uma grande verdade. Nós somos concebidos no ventre materno em pecado, ou seja, nós somos gerados com uma natureza pecaminosa. Nascemos com essa natureza pecaminosa
que está em plena harmonia com a natureza de Satanás. Nós precisamos da natureza santa de Jesus, que só pode ser dada para você não pelo nascimento físico do ventre materno, mas a natureza santa de Jesus só pode ser gerada em você através do Espírito Santo, quando você abraça Jesus como seu Salvador pessoal. Você então nasce da água e nasce do Espírito, nasce gerado como filho e filha de Deus. No Salmo 51, Davi abriu o seu coração e confessou os seus pecados. O clamor por misericórdia foi um apelo ao amor de Deus e à sua compaixão. Ele ansiava por renovação. Quando consideramos o custo do descanso em Jesus, devemos primeiramente reconhecer que precisamos de ajuda. Somos pecadores e necessitamos do Salvador. Confessamos nossos pecados e clamamos ao único que pode nos lavar, nos pode renovar. Quando fazemos isso, somos encorajados. Mesmo sendo um adúltero, manipulador, assassino, que tinha transgredido pelo menos 5 dos 10 mandamentos, mesmo assim, Davi suplicou o perdão de Deus e foi perdoado. Queridos, isto se chama graça. Graça. Se Deus perdoou Davi pelo que ele fez, certamente há esperança para você e esperança para mim. Aleluia pela graça eterna de Jesus Cristo. Na parte de quarta-feira, algo novo. A bênção do Salmo 51 é quando mostra que o choro e as lágrimas de Davi vão trazer ânimo e conforto para o pecador hoje. Cada pecador que lê o Salmo 51 se revigora, se anima, porque vê que existe graça, existe esperança para aqueles que caem no pecado. Abra sua Bíblia e vamos ler agora Salmo 51, os versos 7 a 12. Verso 7 até o verso 12. Purifica-me com isope e ficarei puro. Lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. Eis aqui a súplica de Davi. Purifica-me, Senhor. Perdoa-me, Senhor. Justifica-me, Senhor, para que eu fique alvo como a neve. Como alguém pecador, como você e eu, podemos ficar alvos como a neve? Pelo sangue de Jesus Cristo. Há poder no sangue de Jesus. Há poder no sangue de Jesus. Creia nisso. Se regozije no sangue de Jesus Cristo, que nos torna mais alvos do que a neve. Verso 8. Faze-me ouvir júbilo e alegria, para que gozem os ossos que tu quebraste. Em outras palavras, Davi está dizendo: dá-me o teu perdão, para que eu encontre novamente louvor e alegria nos teus templos, no teu santuário, para que eu possa desfrutar a bênção da salvação e venha a me alegrar novamente, entoar hinos de louvor e de alegria ao Senhor Jesus Cristo que me salvou. E aqui o verso 9 diz: esconde a tua face dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Uma confissão direta. Queridos, estas palavras de arrependimento de Davi são palavras de ânimo para você e para mim. Se nós também, com o mesmo sentimento de arrependimento, confessarmos nossos pecados como Davi confessou, Deus falará para você o mesmo que falou para Davi: perdoado está o teu pecado. E aqui diz o verso 10: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Só Deus pode criar do nada. Bara é o verbo criar no hebraico. Deus pode criar do nada. Ele pode dar para você um coração novo. Um coração novo. Pelo nascimento espiritual, gerados pelo Espírito Santo, Ele tirará de nós este coração de pedra e nos dará um coração de carne. Tirará de nós a natureza pecaminosa, que é amiga de Satanás, e nos dará uma natureza santa, que é amiga de Jesus Cristo. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. E o verso 11, não me lances fora da tua presença. Deus não lança fora da sua presença a nenhum pecador. Porque o próprio Jesus falou: todo aquele que vem a mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora. Creia nisso. Aquilo que Davi falou, Jesus repetiu: não me lances fora da tua presença.
E Jesus diz o quê? O que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. E não retires de mim o teu Santo Espírito, o teu Espírito Santo. O clamor de Davi era que o Espírito Santo não o abandonasse. Queridos, não tem como o Espírito Santo abandonar alguém que está clamando por perdão. É o Espírito Santo que gera em nós o arrependimento. É o Espírito Santo que nos conduz para a confissão dos pecados. É o Espírito Santo que nos mostra a malignidade do pecado e a grandiosidade do amor de Deus. Por isso, queridos, Deus não vai retirar de você o Espírito Santo se você está buscando a Jesus Cristo e confessando a Ele os pecados. E agora o verso 12. Torna a dar-me a alegria da tua salvação. Precisa existir alegria no coração convertido. Você não pode viver triste, acabrunhado, deprimido. Queridos, quando nós pecamos, ficamos deprimidos, nós ficamos tristes, mas a alegria vem quando confessamos e Deus nos dá o perdão. Torna a dar-me a alegria da tua salvação. Na salvação em Jesus existe alegria. Os cristãos são pessoas alegres, porque são pessoas perdoadas e salvas. Sustém-me com um espírito voluntário. Este verso 12 fala de alegria, alegria da salvação, e sustém-me com um espírito voluntário, o serviço a Jesus Cristo, a alegria de trabalhar para Jesus, a alegria de servir o meu semelhante e servir ao meu Deus. Na experiência de Davi, nós entendemos completamente de que mesmo na velhice, mesmo na idade adulta, mesmo quando nós achamos que sabemos tudo e temos experiência suficiente para fazer decisões corretas, a experiência de Davi mostra que não é assim. Não é assim. Mesmo na idade adulta ou na velhice, nós somos frágeis quando estamos longe de Jesus. Não podemos confiar na experiência, não podemos confiar na sabedoria que temos pelos anos adquirido, mas precisamos ser dependentes de Jesus, como uma criancinha é dependente dos seus pais. Queridos, nós precisamos, com a experiência de Davi, aprender a autodesconfiança. É isso que Jesus Cristo ensinou a Davi, a autodesconfiança. Ele deixou de confiar em si mesmo, na experiência que tinha. Davi aprendeu a desconfiar de si mesmo. No livro Parábolas de Jesus, página 155. Este é o capítulo 13, falando sobre um sinal de grandeza. Aqui neste capítulo 13 de Parábolas de Jesus, na página 155, diz assim: nossa única segurança está na constante desconfiança de nós mesmos e na confiança em Jesus. Nossa única segurança, meu querido irmão, minha querida irmã, é a desconfiança de nós mesmos e uma confiança plena e absoluta somente em Jesus Cristo. A experiência de Davi mostra que nós temos que aprender a autodesconfiança e o Cristo confiança. Cristo confiança, porque Ele é tudo para mim e para você. Aleluia. Na parte de quinta-feira, refletores da luz de Deus. Quando você lê o Salmo 51, você vê nitidamente o propósito salvífico deste salmo. O Espírito Santo moveu o coração de Davi não somente a confessar o pecado, mas a escrever este salmo. Quando ele escreveu o Salmo 51, ele estava sendo guiado e movido pelo Espírito Santo, para que este salmo fosse para você e para mim, para todos os pecadores, alento, conforto, porque foi escrito para a salvação nossa. Depois de superar um fracasso embaraçoso e experimentar o perdão, a coisa mais natural a fazer é tentar esquecer que o evento aconteceu. Lembranças de derrotas podem ser dolorosas. Mas aqui no Salmo 51, Davi relembra e chora e clama. O que Davi deseja fazer com a sua experiência dolorosa? Salmo 51, versos 13 a 19. Versos 13 a 19. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores a ti se converterão. Você está vendo o propósito salvífico? Davi
pecou, foi humilhado, se arrependeu, foi coberto pela graça divina e agora? Agora Davi vai usar esta experiência para salvar outros. Chegou até você esta experiência da graça divina. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores a ti se converterão. Verso 14. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua louvará altamente a tua justiça. Deus colocou uma palavra de louvor nos lábios de Davi. Deus coloca também o louvor na tua boca. A tua boca é para louvar a Deus pela grandiosidade do perdão e porque Ele nos levanta cada vez que nós caímos. Verso 15. Abre, Senhor, os meus lábios e a minha boca entoará o teu louvor. Cante louvores a Deus, enalteça, exalte a graça divina. Verso 16. Porque te não comprases em sacrifícios, senão eu os daria. Tu não te deleitas em holocaustos. Os sacrifícios para Deus são um espírito quebrantado, e um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Deus não despreza um coração contrito, quebrantado, arrependido, que se ajoelha diante de Jesus e pede perdão. Deus não despreza. O que vem a mim, de maneira nenhuma eu o lançarei fora. Verso 18. Abençoa a Sião, segundo a tua boa vontade, edifica os muros de Jerusalém. Queridos, quando uma tigela ou um vaso precioso cai e se quebra, normalmente suspiramos e jogamos fora os cacos inúteis. No Japão, existe uma arte tradicional chamada kintsugi, especializada em recriar cerâmicas quebradas. Um metal precioso como ouro ou prata líquida é usado para colar as peças quebradas e transformar o item destruído em algo de beleza e de valor. Cada vez que Deus perdoa nossas transgressões, Ele nos recria, algo muda. O precioso perdão de Deus cola os nossos pedaços e as fissuras visíveis podem chamar a atenção para a graça divina. Podemos nos tornar os alto-falantes de Deus. A minha língua, disse Davi, a minha língua exaltará a tua justiça. Salmo 51, verso 14. Não tentamos nos consertar por nós mesmos. Não tentamos melhorar por nós mesmos. Nosso espírito quebrantado, nosso coração contrito são louvores suficientes a Deus e são raios de luz que o mundo pode ver. Nossa experiência de ter sido perdoados atrai aqueles que buscam o perdão. Essa é a bênção do Salmo 51, um propósito salvífico. Pela sua experiência, meu querido irmão, quando você caiu, foi humilhado, e como Jesus Cristo estendeu a mão e o levantou e o perdoou, essa experiência de salvação em Jesus Cristo deve ser também luz iluminando a vida e o caminho dos outros pecadores. Existe um propósito salvífico na experiência de Davi, existe um propósito salvífico na sua experiência de pecador, que foi resgatado. O Salmo 51, ele está em harmonia com 1 João capítulo 1, verso 9. Quando você lê Salmo 51 e lê 1 João 1, verso 9, você percebe a harmonia que existe. Abra sua Bíblia na primeira carta de João, capítulo 1 e o verso 9. Aqui nós lemos: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Jesus Cristo perdoa, Jesus Cristo purifica. 1 João 1,9 é um resumo do Salmo 51. Assim como Davi sabia que Deus não desprezaria um coração quebrantado e contrito, João, o profeta do amor, nos assegurou que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Podemos crer na palavra de Deus. Davi não conseguiu consertar o tremendo dano que havia causado à sua família por meio dos seus atos e exemplos. Ele sofreu as consequências das suas decisões e ações. Mesmo assim, Davi sabia que havia sido perdoado. Davi sabia que pela fé,
precisava crer que um dia o verdadeiro Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo viria, nasceria nesta terra e tomaria o meu lugar, o seu lugar. Queridos pecadores e pecadoras, o Salmo 51 está dizendo que existe perdão, existe esperança, e você e eu podemos, por mais pecadores que sejamos, nós podemos também nos tornar homens e mulheres segundo o coração de Deus. Se Davi, com tudo que ele fez, ele é chamado na Bíblia de o homem segundo o coração de Deus. Isto significa que também você e eu podemos ser, sim, homens e mulheres segundo o coração de Deus. Em todos os séculos, milhares dos filhos de Deus, quando traídos pelo pecado, têm se lembrado do arrependimento, da confissão sincera de Davi, e essas pessoas têm encontrado ânimo para se arrependerem e para andar novamente no caminho dos mandamentos de Deus. Todos os que se humilharem em confissão e arrependimento, como fez Davi, podem ter certeza de que existe esperança para eles. O Senhor nunca rejeitará uma pessoa verdadeiramente arrependida. Alegre-se neste perdão, nesta graça divina. Alegre-se, meu irmão. Regozije-se. Corra para Jesus Cristo. Fuja do pecado. Lembre-se, o pecado é um ato voluntário da alma. Deus nos capacita a dizer não para o pecado, e sim para Jesus Cristo, para que o Espírito Santo viva e habite em você. Que Deus derrame o Espírito Santo sobre você, meu irmão, minha irmã. Que Deus o cubra com a graça. Que Deus lhe dê esperança de perdão, de vida nova. Alegro-me em fazer a tua vontade, porque Deus torna a dar para você a alegria da salvação e um espírito voluntário. Deixo com você a paz de Jesus. Amém.